Obrigada. E agora, nós vamos falar sobre desculpa. E quem vem falar para vocês é o Wilson Santos. Ele vai falar sobre conhecer a verdadeira camada das nossas desculpas. Vem para cá, o Wilson Santos. Aê! Ei! Muito boa tarde a todos. Gostaria de pedir uma gentileza para vocês. Você pode falar para o seu colega do lado aí, você é uma pessoa de sucesso. Por que vocês são pessoas de sucesso? Porque vocês aguentaram ficar aqui praticamente 8 horas buscando conhecimento. Talvez vocês poderiam estar em qualquer lugar nesse sábado, um pouco frio, um pouco calor, um clima um pouco disturbado, mas poderiam estar em qualquer lugar, mas vocês decidiram estar aqui. Então, vocês são pessoas de sucesso. Eu quero dar uma salva de palmas para vocês. Muito bem. Eu quero, primeiramente, também agradecer a vocês permitirem trazer um pouco do meu conhecimento, trazer um pouco da minha história, da minha vida, que de uma forma fez sentido para mim, eu tenho certeza que vai fazer sentido para vocês. E como a Sheila já anunciou, a gente vai falar um pouco de desculpas. E esse tema aqui, basicamente, é o tema da minha coautoria do livro Exterminador de Desculpas. Alguém já viu esse livro, já conhece, já viu nas livrarias? Se não, encorajo vocês a procurar, que é um dos capítulos que eu abordo as nossas principais desculpas que costumamos dar. Alguém aqui já deu alguma desculpa em alguma coisa, algo que deixou a fazer? Você aí no YouTube, se você já deu uma desculpa, diga aí no comentário, eu já dei desculpas. Como uma vez na minha vida, tem várias desculpas, né? Em todo momento a gente vai se deparar em situações que, de fato, aquela situação que vai gerar esforço numa tarefa, que talvez a gente esteja numa situação que, não vou conseguir fazer, ou, qualquer desculpa que eu vou dar, falta de tempo, falta de dinheiro. Então, sempre vamos criar uma camada. E eu gosto de falar o seguinte: a camada que normalmente nós damos quando nós geramos algumas desculpas, eu gosto de dizer que é a camada superficial, é a nossa primeira camada. E por que nós damos desculpas? Por que nós geramos essa camada em nossa vida? Muitas vezes nós precisamos entender a diferença de desculpas com justificativas. E ao longo do tempo, passei por várias situações, na minha vida mesmo, toda a minha trajetória de carreira sempre foi sustentadas em algumas desculpas. Por quê? Todo desafio, ele gera um certo esforço, não é verdade? Quem aqui já buscou algo na sua vida que determinou, ou seja, que gerou muito esforço da sua vida, gerou muita energia? Falamos muito aqui, algumas palestras aqui, ao longo do tempo aqui, muito conhecimento, muita abordagem, eu tenho certeza que cada um está levando um pouco dessa bagagem, mas sempre vai ter os desafios. E eu gosto de falar que todo desafio tem uma oportunidade, né? E eu gostaria de abordar aqui um pouco com vocês sobre uma questão que começou para a minha vida. E eu me fiz essa pergunta: eu sou aquilo que as pessoas me enxergam? Eu sou a pessoa que eles me enxergam? Muitas vezes nós criamos exatamente imagens que talvez não refletem qual é a nossa verdadeira camada. Por isso aconteceu na minha vida, em toda a minha trajetória. Eu tinha um sonho, eu tinha um desafio, eu tinha um desejo, porém, sempre para alcançar esse desafio ou esse desejo, determinou um certo esforço para a minha vida. E sempre quando levantava questões, situações que deveriam gerar um movimento para eu alcançar esse objetivo, o que acontecia? Gerava o quê? As desculpas. Às vezes, como eu falei,
desafios geram oportunidades. E a oportunidade nós precisamos entender em que momentos estamos preparados para assumir e buscar essa oportunidade. Então, o que normalmente gera sobre a minha vida? E eu estou trazendo um exemplo próprio meu, né? Sobre a carreira. Em todo momento da minha vida, eu nasci da vida de uma caminhada, né, dentro de diversas áreas de conhecimento. Meu pai foi um engenheiro projetista, engenheiro eletrônico. Nasci no meio da música, né, do som, porque ele era um engenheiro projetista, ele fabricava equipamentos de som profissional, então ele já fez montagem em diversas discotecas na época, músicos, bandas, e eu vivi nesse mundo. Imaginava, eu vou seguir essa carreira de engenheiro, né, de engenheiro eletrônico. E por aí, nessa caminhada, fui entendendo quais eram as oportunidades que estavam gerando para mim ali. Porém, em cada entendimento, eu comecei a perceber o que de fato tinha mais relevância, aquilo que de fato eu deveria seguir. E aí foi quando fui trajetando outros caminhos. E aí fui chegando na tecnologia. Eu sou formado em ciências da computação, sou pós-graduado em gestão da informação BI, então passei a minha carreira de mais de 20 anos na tecnologia. Porém, ainda faltava alguma coisa na minha vida. Ainda faltava alguma coisa para fazer sentido, de fato, o que as oportunidades estavam trazendo para mim. Porém, muitas coisas que eu levantava nessa questão são as desculpas. Será que era o momento mesmo? Ah, não, acho que isso não é para mim. Talvez não é o tempo. Eu não tenho dinheiro suficiente para investir nisso. E diversas outras barreiras e desculpas que eu construindo na minha mente. E o que exatamente isso estava gerando na minha vida? A gente começa a olhar as percepções das mentiras que a gente cria. Ou seja, as justificativas, né, que a gente imagina que a gente está tendo como verdade na nossa vida. São pequenas mentiras que a gente vai criando no nosso pensamento, nosso intelecto. E isso faz o quê? Nos levar a uma zona de conforto. A zona de conforto é legal, não é? Se não fosse boa, ninguém ficaria. Mas, como eu volto a dizer sobre oportunidade, a gente precisa entender que a partir do momento que a gente toma a decisão de sair da zona de conforto, é porque a gente vai alcançar algo maior na nossa vida. É quando a gente descobre o nosso verdadeiro propósito. Se falou muito aqui sobre propósito, se falou muito sobre você ir atrás do seu sonho. E eu, de fato, precisaria descobrir isso. Comecei a estudar muitas áreas de conhecimento, aí descobri o coach. Em 2017 fiz minha formação em coach. Passei a trabalhar um pouco sobre essa área e dividi a minha carreira entre o corporativo e o pessoal. E aí, de fato, comecei a descobrir algo muito interessante na minha vida. E aí, tendo a percepção de resultados das minhas ações, é que eu percebi o quanto eu ajudava as pessoas, o quanto eu conseguia ouvir melhor as pessoas, o quanto eu conseguia interpretar essa ação de ajuda para as pessoas. E aí vi que existia, de fato, um propósito de ajudar as pessoas. E aí, o que eu quis fazer? Será que eu vou abandonar todo o meu conhecimento que eu tive? Não, simplesmente eu fiz uma somatória disso. E aí, hoje, eu uso o quê? O desenvolvimento humano voltado à tecnologia. Então, eu uso os recursos tecnológicos para levar o máximo de conhecimento para as pessoas. Então, é algo que tem gerado um valor na minha vida e tem trazido mais realidade. E aí foi quando eu descobri a segunda camada, que é a camada verdadeira da minha vida. O que eu precisava fazer, que é parar de procrastinar. As desculpas, de fato, elas nos levam à procrastinação. E a gente precisa entender como que nós podemos mudar esses hábitos. Nada mais é que as desculpas é geração de maus hábitos. Talvez uma determinada desculpa ou uma justificativa que a gente queira dar gera um certo conforto, não é verdade?
em algumas situações, quando a gente quer evitar um problema. Só que o ponto principal disso é que se isso prolongado na nossa vida, vai gerar algumas adversidades que podem gerar impactos na nossa vida pessoal, profissional, financeira e em tantas outras áreas. E isso vai levar a uma baixa de um potencial da nossa vida. Então, o que nós podemos fazer, então, para vencer? E eu queria trazer um pouco para vocês desse conhecimento. Lá no meu livro, nesse capítulo, eu falo das 5 principais desculpas que nós costumamos dar na nossa vida. Mas aqui eu quero abordar só 2. E eu acredito que as 2 mais típicas que nós costumamos dar. A primeira delas, eu não tenho tempo. Quantos aqui já falaram, eu não tenho tempo para isso, não dá para fazer isso agora, talvez amanhã eu... Ou, vou começar a minha dieta, segunda-feira. Segunda-feira eu começo. Vou tomar meu último litro de Coca-Cola, comer o meu último chocolate e segunda-feira eu começo. Enfim, a gente determina um tempo, né? A gente cria-se metas superficiais. Porém, quando chega no momento, o que acontece? A gente gera outra desculpa, né? Então, o que é, na verdade, o tempo, né? E como que a gente elimina essa desculpa do tempo? Basicamente, a gente reconhecer qual é a verdadeira intenção. Lembra que eu falei segunda camada? Vamos reconhecer a nossa segunda camada. A falta de tempo, todo mundo tem 24 horas diárias, 168 horas semanais. Então, o nosso tempo é o mesmo. O que define as nossas prioridades? Como que nós definimos as nossas prioridades? Tudo que você acha importante para a sua vida, você coloca como prioridade. Aquilo que você não coloca como prioridade não é do seu interesse. Então, essa é a primeira chave que eu entrego para vocês. Quando vocês tiverem na sua frente algum desafio, reconheça. Isso é de interesse meu ou não? Isso é prioridade minha ou não? Então, se alguém te perguntar, você não vai falar que você não tem tempo. Você vai falar, eu não tenho interesse. É o primeiro ponto, reconhecer isso. E aí a gente começa a traçar as nossas prioridades. Focar energia naquilo que de fato faz. Quando a gente vai traçar uma prioridade, a gente vai olhar o quê? Os nossos valores, as nossas necessidades. E é importante isso. A gente classificar esse nível de prioridade. Todo mundo aqui já ouviu falar na tríade da produtividade, né? Existe o Christian Barbosa, que é um dos autores desse livro, que ensina claramente como a gente traçar, definir as nossas prioridades, são as categorias. E convencional, que a gente classifica de que forma, né? Importante é o que de fato a gente precisa priorizar. O urgente é aquilo que um dia foi importante e a gente não deu a devida atenção, virou urgente. E a convencional é aquilo que, se faz sentido ou não para você, você tira do seu nível de prioridade. A segunda desculpa é eu nunca vou conseguir fazer isso. Na verdade, quando a gente dá essa desculpa, muitas vezes é porque a gente imaginar que somos incapazes de fazer algo. É porque nós não temos recursos, talvez de alguma forma a pessoa nasceu de uma família com poucos recursos financeiros e ela entendendo que talvez isso não vai levar ela a esse desafio. Então, o que a gente precisa entender? Que toda oportunidade ela vai determinar de acordo com aquilo que a gente pode fazer. Então, antes de uma forma de eliminar essa desculpa, antes de você dizer que você não é capaz, primeiro tente fazer. E o que eu tenho que fazer para isso? Mover-se, agir, atitude. Então faça. Você só vai ter certeza mesmo se você não é capaz, se você não tentar, se você não se mover. Existe uma frase de José Roberto Marques que ele fala que o caminho se faz caminhando. E eu já percorri muito esses caminhos. E os caminhos, às vezes, nem sempre vai ser plano, lindo, bonito. Vai ter caminhos longos, caminhos íngremes, caminhos mais rápidos, caminhos com obstáculos, mas o importante é que você caminhe. E você vivendo essa experiência, você vai perceber que, de fato, aquilo que você é capaz de fazer. Não importa
Às vezes a gente busca perfeição, mas o feito é melhor que o perfeito. Então faça, tente, busque recurso, busque estratégia, crie um planejamento de ação onde você pode traçar alguns métodos, algumas ações que vai te ajudar de fato a conseguir fazer, realizar aquilo que você deseja. E algo que eu quero trazer para vocês é uma frase que eu sempre trago para a minha vida, e eu queria compartilhar com vocês, você é a única pessoa responsável pelo seu sucesso. Queria agradecer a vocês por me permitir trazer um pouco desse conhecimento, né? Um pouco do que eu tenho para a minha vida. Espero que tenha agregado algum valor para vocês. E se alguma coisa que eu falei aqui não fez sentido para você, substitua a palavra por algo que faça mais sentido para você, mas que fique aqui a minha melhor intenção para a sua vida. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Parabéns! E é isso aí, pessoal. E olha só, teve muitas pessoas... Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para vocês e para vocês que estão aí no YouTube.